máximo de energia que der, família, ó. Tropo. Ó, primeiro, já vem todo mundo, hein? Eu quero todo mundo. Vamos tacar fogo aqui hoje, família. Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero ver matar esse cara na levada do rap. Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero ver matar esse cara na levada do boom bap. Vem no wow, 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 wow. Boa noite! Boa noite! Olha pra cá! Daio! Muito barulho pra Daio! Cola pra cá! Latina! Vamos ficar mais em círculo aqui, aproximar um pouquinho mais. Vamos mandar energia pros MC, que a energia que vocês mandam aqui contam muito pra elas. Firmeza? Para o ímpar, quem começa? Par. Tem a sua caminhada, mas a cabeça é erguida, mas o cuspe cai na cara. É assim, não acho que vou levar fita na camaradagem porque cê é mina. Eu quero ver quem vai cuspir na minha cara. Eu quero ver quem vai cuspir que vai levar porrada. Eu quero ver quem vai ter essa audiência. Cê sabe aqui que eu não tenho a prepotência. O que a gente tem é muito belo e muito doloroso, mas é muito belo. E tem que ser visto e ouvido. Eu creio que o que a gente faz é grandioso demais para ficar só com nós. A Venê foi a primeira menina que eu vi rimar na minha vida. E eu acho que a gente vai plantando sementinhas e fazendo trabalho de formiguinha mesmo para estar fazendo esse corre. Porque talvez se ela não estivesse rimando no dia que eu vi ela rimar, eu não rimaria hoje. E talvez se eu não rimasse hoje, alguma pessoa que me viu rimando não vai rimar amanhã. Eu não rimaria. E é o processo que todas nós passamos, assim. Tanto dentro da batalha de rima, quanto em outras vertentes do movimento hip hop, saca? Então é uma parada muito de conexão mesmo e de representatividade, tá ligado? Acho que cada uma de nós serviu de exemplo e de inspiração, independente do momento, assim, pra gente continuar. Ou pra gente começar, né? A importância do meu trabalho com o freestyle de rua é resgatar vidas, entendeu? É tirar o moleque do caminho errado. Eu mesmo sou um exemplo. Eu passei por uma fase muito ruim de álcool. O hip hop foi e me resgatou. Eu acredito que a gente movimenta a cultura de alguma forma na cidade, mesmo as pessoas não enxergando isso, certo? A gente faz eventos, a gente faz movimentação e isso muda a vida, sabe? Teve uma edição que a gente fez também que não deu nem tanto de pessoas pra gente fazer uma batalha de rima. E ainda assim as pessoas que estavam ali fizeram uma roda de freestyle por não ter dado o número de pessoas pra batalha de rima. E isso já foi suficiente assim para as pessoas saírem de lá satisfeitas com o que tinha feito, sabe? A batalha de slam deu certo também no dia. E eu acho que é isso, assim, ver que a gente não precisa do muito, de uma estrutura foda ou alguma coisa assim do tipo, para essas pessoas serem alcançadas com a arte que a gente produz, sabe? Também era uma questão, uma precisão de ter batalha de rima aqui no União, por conta também de que muita gente gostava porque acompanhava pela internet, só que nunca foi nenhuma porque era longe e é à noite. Então a molecadinha sempre gostou, né? Só que aí não tinha. Aí agora que quando nós criou aqui, aí eles vieram e realmente é bastante criançadinha mesmo que vem. E eles gostam bastante, participam, eles batalham também. No começo eles eram bastante tímidos, mas foram desenrolando. A gente, pelo corre, a gente não consegue ter noção, mas é muito louco a gente ver artistas, MCs de fora, campeão nacional, mandando mensagem para que ele tá aqui, porque tá chegando em outros estados do Brasil inteiro. Esse dia teve um ranking das batalhas do Brasil, a gente tá em nono do Brasil inteiro, em Londrina. E aí quando a gente vê esses dados, a gente fala, cara, a gente tá grande. No CEPAS, inclusive, foi onde a gente se conheceu e aprendeu a fazer as artes, tudo, tipo, eu voltei pra lá dando aula, então, tipo, foi um bagulho que teve fruto daquilo ali, e é onde a gente vê a importância do projeto social dentro da quebrada, o bagulho é muito louco. Daí cresce, onde não cresceu ali, mano, o bagulho é sinistro. Era nego passando com arma do lado, sem capão, não tinha porte de arma, era um morrendo todo dia na esquina, assim, a gente lidou muito com a morte a vida inteira,
E não porque a gente queria, assim como lidamos com o tráfico a vida inteira, mas não porque a gente quis, né? Ninguém escolhe isso só porque é o que tava lá. Nós nunca optou em pegar isso, tá ligado? Nós sempre foi pelo rolê artístico, desde criança. E até hoje a gente mantém isso, inclusive você vê o tanto de criança tendo 5 jeitos que eles ficam com a gente, porque a gente acelera as ideias deles nisso, e a gente nem precisa tanto hoje em dia. Essa geração deles, eles falam muito, falam, você é louco, eu não sou burro de ficar vendendo droga, eles, tipo assim, tem outra mentalidade que a gente, tá ligado? Eles já escalou vários amigos nossos, tá aí, ele corre aí na esquina desse time. Chega e mete marcha, joga você na bola. Fala com os caras, briga com os caras, fala, mano, você vai ficar aí perdendo tempo da sua vida, pá. E com aquela idade dele, ele tem essa visão, então todas as crianças que colam no 5 hoje, é totalmente diferente de quando nós era criança, tá ligado? Eles têm outra mente já. E a gente sempre frequentou muito assim o cenário do rap, mas a gente nunca tinha como pertencer a ele, sabe? Eu passei por um estupro na minha época dos meus 14, 15 anos, que todo mundo que estava envolvido no meio era da cena do rap, da cena underground, do hip hop, nananã. E eu não tinha condição de eu estar no mesmo ambiente que essas pessoas. E aí a gente foi, né, eu fui ficando mais velha, a gente acabou se conhecendo, se trombando, nossos caminhos se conectaram na encruzilhada aí da vida. E a gente sempre se uniu, assim, e reclamava muito dessa violência. Muito de como a gente não podia fazer arte, de como a gente não podia existir, de como a gente queria ocupar esses espaços, mas a gente não conseguia. Só fala da estatura e da sua altura. Vamos ensinar pra eles o que é um pouco de cultura. Ele é pequeno sim, rimando não exagera, mas quem derrubou não foi Davi, e sim foi a pedra. Mas não é sobre aumentar as rimas, não. Essa é a lembrança. Não é sobre o tamanho, é sobre a constância. Você não entende de qual que é da improvisada. Quem sobe no tamanho se perde na caminhada. Todo rap, toda união, todo back, toda sessão, toda roda e toda visão. Cê sabe que aqui você é meu freguês, por isso que eu te bato mais uma e mais uma vez. Barulho pro segundo round! Eu acho que pra mim uma das coisas mais importantes do rap é que ele salva. Tipo, se qualquer pessoa que você perguntar aqui, alguma história do rap vai ter salvado em algum momento a vida dela, sabe? Todas as coisas que colocaram em cima de mim, que fosse ser uma traficante, que fosse ser uma mina que não ia pra frente, uma mina que ia depender de pessoas específicas pra estar viva, uma usuária. Eu sou artista, eu sou compositora, eu sou fotógrafa, eu sou editora, eu sou produtora, eu sou educadora social, eu sou MC de batalha, MC que dá de dedo na cara dos caras, a mina que, tipo, literalmente uma letra do SNJ que eu cresci ouvindo rap. Então, a neguinha que sobe no palco e rima, se tem um objetivo, lute que Deus ilumina as frustrações e as discriminações que eu já sofri. Quem me olhou com uns maus olhos não pôde me impedir. Então é isso, sou essa pessoa que eu sou. A artista que eu sou, a transista que eu sou, a que cuida e tem muito ódio e muito amor. E a gente vê molecadinha de 12 anos, porque tem muita criança aqui, mano, que frequenta as batalhas da Norte, a gente viu por aí, tá ligado? E criança falando assim, mano, em vez de estar lá, os molequinhos tá chamando eu pra lá, fazer uns corre errado, tá ligado? Tô vindo aqui fazer rima, tô vindo aqui fazer arte. Já vi muito, tipo, parceiro assim, mano, que consegue sair até, tipo assim, mano, de uns vícios muito loucos de droga pra sair pichar, tá ligado? A adrenalina, ela consegue consumir a arte, querendo ou não, independente qual seja, tá ligado? Ela vai salvar, tá ligado? De alguma forma. Seja também pessoas assim que extremamente introvertida, não consegue se expor, vai lá, escreve uma poesia fodida, expõe um trauma. E expor esse trauma, muitas vezes, né, abraça muitas outras pessoas, tá ligado? E sinceramente pra mim é uma fuga também, tá ligado? Toda vez que eu tô mal, ou quando eu tô bem, eu quero compartilhar de alguma forma. Seja então pela poesia, pelo rap freestyle, arte, desenho, tudo engloba a gente, tudo salva. Por isso que inclusive a batalha Chamar de Salva, tá ligado? Aí quando a gente começou a ir pra rua, conhecer as batalhas de rima, tudo fez mais sentido, sabe? Eu acho que enquanto comunidade também tá mais próximo, a gente vem pra cá, a gente se sente, sem querer pra ver, a gente se sente mais vivo, sabe? Você ouve a batida, e você que é dançarino, você brisa na batida, e aí o MC também brisa, e começa a juntar as duas vivências numa só. É realmente muito gostoso. E eu sou, tipo assim, de verdade eu sou fã de cada um que tá aqui, meu. Do mais famoso, do mais hypado ao que tá começando agora. Porque o que tá começando agora tá metendo a cara e tá fazendo acontecer também. Então eu acho que é isso que me motiva e me faz continuar.
Tipo, olha, podia estar fazendo 1000 coisas lá fora e tá aqui, mano, fazendo arte, literatura, cultura, os bagulho que tá saindo da escola, a gente não tem sociologia, não tem história, não tem muita coisa, e aqui a gente aprende tudo isso, mano. É um lugar onde eu posso reclamar, é um lugar onde eu posso realmente chegar e falar isso está errado e apontar uma forma de mudança. Eu me sinto num texto dissertativo argumentativo na minha vida, porque você aponta um problema e você aponta uma intervenção, uma forma de mudança. E a minha forma de mudança é sempre pela educação e pela real política que vai acontecer na democracia brasileira. Olha, é como eu disse, né? Representatividade da população é uma coisa que eu levo isso muito a sério. Porque a população em si, você vê, por exemplo, um cara que acorda às 6 horas da manhã para ir trabalhar, ou às vezes 5 da manhã, pega o ônibus, vai para o trabalho, cansado, volta, ele não tem esse tempo de ficar analisando o que acontece no dia a dia. Só que ele sempre para ver a parede, isso é uma coisa incrível. A pessoa está no ônibus, está no carro, ela para, ela observa, ela fala, olha que legal, a pessoa pintando, a arte já pronta, definida. Então, a população em si, ela interage com o hip-hop, às vezes até sem perceber, mas ela interage, o hip-hop interage com a população. Ela é feita para a população. Além de todos esses sentimentos, eu tenho a sensação de que eu posso inspirar outras pessoas a se movimentarem. Inspirar outras pessoas a falarem o que elas pensam, porque ninguém escuta a gente, mano. Nem a gente mesmo, tá ligado? Nem a gente mesmo se escuta. Então se a gente tem um momento do dia que seja pra falar o que tá pensando, pra expressar o que tá sentindo, mano, e tiver alguém ali, mesmo que todo mundo fique quieto, alguém pense, caralho, isso aí fez sentido. Acabou, mano. É muito mais do que só a rima em si, né, mano? É a interação, a sensação, a troca, né, mano, de energia ali que a rima empodera, né, mano? Só que eu não tô nativa hoje em dia por conta de trabalho, faculdade, mas assim, hoje é o único dia que eu tenho de folga, mas isso daqui, tipo, me completa, ao mesmo tempo que é cansativo, completa demais, tá ligado? Você vê que as minas estão indo pra frente, que nem elas falaram, e, tipo, isso é um espaço, mas é um espaço que é nosso por direito já. A gente só tá lutando pelo que já é nosso. E ainda assim, é muito louco o que a gente vive no mundão. Até porque o diabo nem sempre tá dito de silver. Normalmente de terno e igreja explodindo no meu irmão. A maldade está no coração, não me importa a face, é bandido, é ladrão. Eu sei porque essa é a correria. Quem sustenta o cara é sempre as mina. E as mina bate de mão, e as mona bate de pé. E o lugar dessa mulher é onde ela quiser. E as mina bate de mão, e as mona bate de pé. E o lugar dessa mulher é onde ela quiser. Mas cuidado com escolhas, falo no proceder, porque se você não escolhe, eles escolhem por você. É por isso que hoje eu tô aqui nesse astral. Cuidado com o Estado, é o controle social. Rimar, eu faço adendo, o Estado não escolhe por mim, esse é o relembro. Mas sabe que eu faço rima agora, eu desenho. Se o Estado me ataca, eu mato ele e é por dentro. Eu sou Yellow, se chega de gracinha. Você é criança da rua que pula a amarelinha. Chegou com o pé na porta, calma sua tirista. Não chuta minha porta que eu vou pensar que é polícia. Barulho! Ele faz assim, pular direto, tá encostando polícia agora, tá ligado? Tipo assim, os caras chegam ali em cima, encosta a viatura e fica. E aí, tipo, querendo ou não, nós tá ali, se os caras descer, todo mundo pega e... É questão de tempo. Querendo ou não, mano, é sem necessidade dos caras fazerem isso aí, tá ligado? Não tem necessidade nenhuma. Chegar na humildade, não recebe na humildade. E é isso mesmo. Porque eu nunca me esqueço do dia na praça que foi, tipo, 6 viaturas só por causa de uma batalha. Tipo, ia começar a batalha, a gente tinha subido no palco e eles falaram pra descer, pra enquadrar todo mundo. Por causa de uma batalha de rima. Que nem tinha começado. E, enfim, mas depois disso foram construindo mais batalhas que eles vão ter que escutar, né? Eles vão ter que escutar a nossa voz, porque a rua é nós, já diz o grito. Mas a gente entende, né, que a cultura que a gente faz é uma cultura de resistência e a gente tem muitos, assim, eu acho que talvez, não sei se falta é a palavra certa, mas
principal pauta assim, que a gente carrega é isso, é expor através da nossa arte, denunciar através da nossa arte todo e qualquer tipo de violência, de opressão, e é saber mesmo lidar com a situação, né? E eu acho que esperar por isso já é uma boa forma de lidar. Então, como eu disse anteriormente, a cultura sempre teve uma demonização, tá ligado? E por causa disso, sempre teve repressão de todas as partes, tanto social quanto do Estado. E infelizmente, acho que o maior caso disso foi um dia da Batalha da Leste, que teve uma repressão muito forte policial, e conversando com os policiais, a organização conversando, eu estava lá perto, eu percebi que não era nem o motivo da denúncia nem era relacionado à batalha, mas por a batalha e o movimento ser totalmente marginalizado pelo povo, infelizmente a represália do Estado vem com isso, sabe? Então, seja por denúncias, seja por próprio preconceito que já existe dentro do movimento, sabe? Então é algo que as batalhas estão tentando quebrar, e é por isso que a gente está atingindo patamares cada vez maiores, como por exemplo o documentário. Então, eu mesmo fico muito feliz em ver o que o hip hop está se tornando e a importância que ele tem, a ponto de que outras pessoas que não estão na bolha queiram conhecer. E o que acontece? Na época que a polícia veio, tinha liberado, bem na mesma semana, é por Deus mesmo, tinha liberado a lei, que é livre manifestação cultural em praças públicas, né? E foi assim, velho, a polícia veio querendo oprimir, mandando embora, só que a gente conseguiu um contorno, o Ismael, nosso sempre apoia as batalhas, veio. Com um advogado, conversou com a polícia e tal. Tudo com respeito também, dentro da ordem, eles pegou e foi embora e até hoje nunca mais, né? Nunca mais teve uma repressão, eles veem aqui, eles passam ali, tudo, vem e vai embora. Porque nós tá parados pela lei. Exatamente. E também teve essa questão da PL, né? Da PL 203. Foi tipo assim, foi exatamente no mesmo time. Então, tipo, naquela semana foi legalizadas as batalhas de rima como um evento cultural, material do Paraná. E daí, no domingo, aconteceu isso e foi uma repressão mesmo, foi muito tenso pra gente, né? Só que daí na segunda-feira teve a PL 203, geral colou lá, tipo assim, mostrou o que é o hip hop, o que é as batalhas de rima, qual é o movimento da rua, e eu tenho certeza que eles não imaginavam, tipo assim, o tamanho da força. Porque não tem nada a ver com a nossa batalha, obviamente. Tipo, hoje em Londrina, pegando Londrina com Baby Porã, tem 15 batalhas durante a semana, tipo, isso é um número muito alto, tipo, mais de 2 batalhas por dia, e em outras cidades, tipo, igual, o DNT mesmo falou, lá na minha cidade não tem essa fita, tá ligado? Isso é muito louco, tipo assim, realmente Londrina virou a capital, virou... E a batalha é isso, mano. É isso, tem que fazer o corre. Tipo, se brecasse a gente naquele lugar, a gente encontraria outro e não iria parar, tá ligado? Porque é um bagulho que virou rotina na nossa vida, faz parte da gente, faz parte de quem a gente é. E eu acho que não tem como, tá ligado? Tipo, a gente tá nisso há 5 anos e parar, assim, por um motivo desse ainda, eu acho que ia dar até mais gás pra gente continuar, sabe? Porque é isso que eles querem tirar a gente da rua. E a gente não ia sair, simplesmente. A gente tentou, a gente colou na câmera, fez movimentação, foi contra a PL, deu certo, só que se não tivesse dado certo, a gente ia acampar lá e ia ficar firme da mesma forma. Família, primeiro round da noite, a mão pra cima. Energia pros MCs. Fica para, batida, já volta. Eu te mostro agora, começa vai ser a reviravolta. Porque aqui eu te dou aula, essa reviravolta. Eu vou dar pra sua minha revolta. Mas se liga, meu parceiro, eu mando RAP. Como tem reviravolta, não tem balão em você. Vai dar de bolsa, o final é drástico. Não tem balão em tu, não tem revira. Hoje seu balão mágico. Mas eu não sou o monarca, tá ligado? Por isso que agora eu tô espalhando verdade aqui pra essa plateia. Eu não tô cantando mentira, não apoio o nazismo, o que apoio é libertação de ideia. Por isso agora a minha mente não é plebeia, eu te divido igual uma pangeia. Se você não entende o que eu tô falando, mano, é que na sua cabecinha tá faltando muito rap, muita ideia. Tá faltando rap, muita ideia. Não, pra plateia você não entendeu, sou nova escola. Mato esse cara, sou união igual Pangeia. Cê quer a liberdade preso na sua gaiola? Como que cê fala isso? Rap compromisso, você comigo é chato, por isso cê sempre berna. Urso, mas você não tem percurso, meu rap tem um recurso. Sou Platão, eu fugi da sua caverna. É a última da noite, certo? Solta a voz na votação. Por ordem de quem começou, barulho à minha direita lá, grave! Barulho à minha esquerda, fortes!
fortes campeão, muito barulho pra Todos os pilares do hip hop, eles sofrem a repressão, né? A gente não fala só da batalha de rima. Por exemplo, ano passado teve um caso pontual na cidade, que foi do menino que estava andando de skate na piscina, e aí um morador que morava de frente para a pista, ou teve pouco e tudo mais. E isso também na época que estava acontecendo uma onda de repressão fortíssima da polícia aqui nas batalhas, né? E isso em todas. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e a gente não esquecer que esses outros pilares também sofrem repressão, e ter diálogo, né, com todas essas pessoas. E é importante também a gente entender que o movimento hip hop não é uma coisa só, e não são só essas pessoas, né? Engloba as pessoas que estão na rua e vivem disso, veem nisso uma forma de fugir, uma forma de fortalecer, de se fortalecer outras pessoas. É importante. E assim, isso daqui é um ato também de revolta que a gente fala. Porque assim, a gente também, eu tenho 2 filhos para criar, eu tenho um monte de coisa para fazer. E assim, a gente pinta nesses lugares de coletividade, de hip hop, de centros culturais, tipo assim, sem cobrar nada, às vezes, tipo, por a gente querer estar ali, entendeu? E daí, assim, o pessoal vem, às vezes o pessoal anda por aí e tal, e às vezes não acha isso legal, ou acha, indiferentemente, mas eles têm que respeitar que essa é a nossa viagem, sabe? É isso que nos mantém, assim. E também, né, os trampos comerciais que a gente faz e que é grana, que todo mundo come, todo mundo bebe e tal. A gente precisa disso também pra viver. Nem todo mundo consegue trabalhar do grafite, isso é muito difícil. Então, assim, pra quem consegue, já é uma coisa, assim, que é, tipo, extraordinária, sabe? Hoje o rap, ele salva uma vida, ele transforma. Às vezes a pessoa, ela não pode ser de determinada religião por um critério. Ou ela não pode entrar em tal lugar porque ela não se sente bem com a vestimenta. E aqui é um lugar onde todo mundo se sente junto, se sente abraçado, se sente numa família de rua. Então, a gente nunca vai deixar de existir, porque se você privar a gente de vir pra cá, pra onde a gente vai? Então, assim, às vezes é melhor deixar acontecer do jeito que é bonito, cultural, do que tentar oprimir e matar uma cultura que é viva desde muitos anos atrás e está continuando viva. Conforme vocês vão passando pelas organizações, vocês vão tendo relatos muito que vêm de uma desvalorização, de um preconceito estrutural estabelecido e mantido pelo Estado, sabe? A gente não é visto como produtores de cultura em Londrina, apesar da gente ter uma carga horária para fazer isso, apesar de semanalmente, sem falta, a gente estar executando esse trabalho, apesar do tempo que a gente dedica a isso, o tanto de estudo que a gente tem que estudar, sabe? E o tanto de coisa que a gente tem que vivenciar para poder fazer um trabalho bom. A gente não é visto como produtor cultural, mas um grande festival aí de rap ou enfim, sei lá, a galera que faz um teatro ali, um diretor de teatro que apresenta no Ouro Verde, ele é visto como um produtor cultural, e a gente não. Então eu acho que tem muito a ver com a valorização de como a gente é visto em sociedade mesmo, porque de que corpo que a gente está falando, né, mano? Quais são os corpos que habitam na batalha e que são vistos, que são valorizados, que são exaltados dentro da batalha de rima? São corpos que são colocados para baixo cotidianamente, e são corpos que são violentados cotidianamente, e são corpos que, tipo assim, passam por um processo de mental, assim, psicológico de desvalorização a vida inteira. Então, tipo, são pessoas que são ensinadas a vida inteira que elas não são nada. E que se elas fizerem um curso técnico, arrumar um trampo aí de 8 horas por dia, elas vão ser potencialmente alguém, tá ligado? Aqui a gente aprende que se você falar uma parada que você sente, se você rimar num beat, se você encaixar num beat, se você escrever uma poesia, você é foda. É um combate direto a toda a manipulação do sistema e do Estado, ao povo preto periférico em sua maioria, certo? Então eu acho que as batalhas de rima é resgate. E eu convido as pessoas a serem resgatadas e a resgatarem.